Tailane Oi, Cristina Eliane. Costa, seja bem-vinda para essa live de hoje. Obrigada. Obrigada, Eliana. Obrigada pelo convite. E é sempre interessante falar sobre algo que faz o nosso coração pulsar. E esse tema, não a violência, né? Mas a mulher na política faz o meu coração pulsar e a violência contra a mulher me traz muita indignação. Então é um tema que eu gosto muito. A Tailane Cristina Costa, ela é bacharel em Direito, é mestra em Direito e também ela é pesquisadora na área da violência contra a mulher, é pesquisadora na área de Direito Eleitoral, é palestrante, né, tem palestrado aí, depois ela vai falar um pouco melhor sobre isso, tem palestrado para os partidos políticos também, de todas as esferas, né, para estarem falando sobre essa questão da importância da mulher. Ela tem uma carreira muito bonita, de muito sucesso. Ela também já foi secretária, esteve secretária de administração no município de Piraquara, também ocupou outras secretarias em caráter interino, também a chefia de gabinete, então tem uma experiência política de um resultado muito agradável, né? Experimentou esse período também de início da pandemia, então sabe, né, muito bem na prática o que é gerir uma secretaria, uma pasta, no meio de uma dificuldade tão grande quanto nós estamos vivenciando. Atualmente ela é superintendente dentro da Secretaria da Prefeitura dentro da Prefeitura de Piraquara ainda, e tem uma experiência muito interessante, conforme vocês vão ver. Eu gostaria desde já que você se apresentasse para o nosso público, falasse um pouquinho de forma reduzida, resumida, melhor dizendo, depois nós vamos nos aprofundar, mas que você falasse sobre o seu trabalho, sobre o campo que você pesquisa, que você estuda. Se apresente para os nossos ouvintes aí, os espectadores, por gentileza. Eu pesquiso direito eleitoral porque eu gosto muito de política. Eu acho que a nossa vida diária é política, a gente respira é política. E não tem como as pessoas não gostarem de política. Eu falo que você não está entendendo direito se você não gosta, porque ele é simplesmente 24 horas por dia da nossa vida é política. E quando nós nos deparamos com política, o que, que a gente vê? Que não é diferente da sociedade, que os espaços de poder são ocupados por homens e as mulheres acabam não tomando decisão, né? E o porquê? E isso começou a intrigar o porquê que a mulher não ocupa esse espaço de tomada de decisão. O porquê? Será que a mulher não quer? Será que a mulher não gosta de se envolver? E assim, na minha família as mulheres sempre foram muito envolvidas, mas na nossa fala, mas nunca de. Tem uma professora minha que fala jogar o corpo na luta, mas nem sempre de jogar o corpo na luta, de se colocar nesses cargos. E daí isso começou a me intrigar, né? Então eu venho do direito, e óbvio que pela nossa vida vão passando várias pessoas que vão nos instigando a estudar cada vez mais essa temática. Então, alguns professores também provocaram esses estudos do porquê, mas afinal, somos 50% da população, né? Eu brinco que se tivesse 3 marços no ano, acho que os direitos das mulheres estavam todos assegurados, porque em março a gente traz muitas pautas para o debate, e isso é importante. Mas se tivesse 3 marços, seria perfeito. Mas a gente tem 50% das mulheres, e o porquê que não temos 50% de representantes políticas? E a gente fala da política partidária, da política institucional, é um dos espaços que a mulher não está na tomada de decisão. Não que a mulher não está lá. Então, até nós olhamos para a Prefeitura de Piraquara. As mulheres são muitas servidoras, estão em várias secretarias. Piraquara, no executivo tem uma exceção, tem muitas secretárias mulheres, mas não é a realidade que a gente vê em vários municípios. Então, assim, as mulheres elas ocupam o espaço, mas elas não estão na tomada de decisão. E isso me levou a pensar, o porquê isso? Por que a gente ouve que mulher não vota em mulher? Que mulher não quer se envolver com política? E que mulher não nasceu para política? E não é bem isso. A gente vê que existe uma série de fatores. Uma parte eu e a Eliana nós estamos pesquisando agora, que é o financiamento, né? Então, o recurso que vai para essas candidatas, para essas mulheres que se colocam na luta, que jogam seu corpo na luta, será que é o mesmo recurso que vai para um homem? Porque campanha vai dinheiro. Perfeito. Ou será que também tem toda uma questão cultural, né, Eliana? Então, assim, poxa, as mulheres são constantemente questionadas sobre você está no espaço político, mas cadê o seu marido? Cadê teus filhos? Né?
Então, assim, eu não tenho filhos e a Elianai tem filhos. Se nós tivermos, vamos supor que nós dois tivéssemos filhos e nós estivéssemos no mesmo espaço, essa hora, conversando sobre política. As pessoas, eu duvidaria que chegariam para a Elianai e perguntariam, cadê teu filho? Enquanto para as mulheres, teria essa pergunta de, onde está teu filho? Peraí que problemas técnicos, minha luz apagou aqui, já estamos retornando. Um ano de pandemia ainda acontece isso, né? A luz que cai, a internet. Mas, enfim, esses outros questionamentos que tem para as mulheres, né? Então, as mulheres são constantemente questionadas sobre se você é inteligente demais. Se você é bonita demais. Ou você é gorda demais, ou você é magra demais. Então, não é uma resposta única. Então, assim, diante de todas essas questões que começam sempre me afligir, eu começo a pensar o que a gente pode fazer para mudar isso, né? Eu quero que daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, nossa, a gente ria de ter falado sobre isso, da gente ter pensado em um dia, né? Várias pessoas reservarem um tempo da sua noite, Elianai pensar nisso, né? Eu fico muito grata pelo convite, porque a Elianai pensou no convite, assim, e da gente ter que discutir isso, né? Que às vezes parece algo que eu quero mesmo que com o tempo a gente não discuta mais isso. E são várias questões simbólicas, assim, que ao longo do tempo vão indo e vão fazendo por que a gente quer pesquisar isso? Por que ainda esse é um tema de pesquisa? Por que homens têm que pesquisar isso? Por que mulheres têm que pesquisar isso? Perfeito. Assim como hoje, talvez para nós, seria um absurdo discutir se a mulher pode ou não pode votar, porque é algo que já ficou, é uma discussão que nós entendemos, já ficou no passado essa discussão, é óbvio que ela pode. Quem sabe, né, nós possamos um dia estar também, como você mesmo falou, rindo disso, falando assim, um dia nós estávamos gravando uma live discutindo sobre a questão das mulheres, as dificuldades que elas têm, que nós possamos vencer exatamente. Então, vamos lá. A política, ela é macro. Então, a política, ela vai abarcar as nossas decisões diárias, né? Então, nós estamos passando, como você falou, um período de pandemia. Algumas decisões são decisões políticas. Nós não estamos num período de eleição. Nós já escolhemos os nossos representantes ano passado. E a eleição, acho que ela acabou sendo... Eu brinco que às vezes é a Geni, né? Que é aquela música do Chico, joga pedra na Geni, porque a eleição foi sendo tão resumida, que agora é 45 dias. Então, assim, de 3 meses, que já era um tempo que às vezes a gente nem consegue conhecer todos os candidatos, foi para 45 dias. E daí, quando esse período de 45 dias, que é o eleitoral, é quando os candidatos, e daí é quem vai exercer no legislativo, ser vereador, ser deputado, né, o que a gente vulgarmente chama de político, né? Os políticos que estão trabalhando nessa área, então quem vai ser prefeito, eles estão convencendo a população de que eles vão fazer a melhor política para essa população. A política, ela vai ser essas decisões diárias. A política não é só quem foi eleito, a política é feita também por quem participa das decisões do colegiado, a política é feita, eu brinco que a política está até dentro de casa, né? Às vezes o que vai ser tomado, o que vai ser o jantar vira uma decisão política. Ah, não, vamos fazer isso. Ah, mas o preço da carne tá esse, o preço de não sei o que tá isso. Então, o que a gente acha de fazer isso? Então, a política são essas decisões que não necessariamente vão passar por essas estruturas de poder, que a gente chama. Então, né, a prefeitura é uma estrutura de poder, a Câmara é uma estrutura de poder, e a eleição serve para a gente escolher quem vai estar lá, nos representando. Então, é sempre importante ter esse vínculo que quem está lá está nos representando. Então, eles que vão tomar algumas decisões por nós, porque não tem como, imagine, diariamente consultar toda a população para qualquer pequena situação. Então, digamos que nós damos um voto de confiança em quem nos representa para que tomem essas decisões por nós. E nós repetimos essa escolha de 4 em 4 anos, né, no município, de 4 em 4 anos para o Estado e para a União.
Então, assim, todo esse processo, então a política ela é ampla. A política, quando eu participo de um conselho, quando eu participo de um movimento, quando eu vou e faço uma cobrança para o vereador, faço uma cobrança para o prefeito, eu estou exercendo a política. Quando eu me reúno com a minha comunidade e juntos vamos pleitear uma lombada, vamos pleitear uma iluminação na rua, a gente também está fazendo política. Por isso que eu falo que não tem como a gente não gostar de política. Porque política está em tudo, está até na TV que a gente acessa, porque as TVs também, né? É uma concessão, né, do poder público para alguém transmitir. Então, a política está até nisso. Então, assim, quando a gente vai falar de eleição, é aquele período, é o período de Dingo, que agora também não pode mais fazer propaganda, gente. Era tão legal antes, quando ganhava até brinde, agora não pode quase nada. Quando tem carreata, tem adesivo. Então, é esse período que a gente vai ter que escolher. E, infelizmente, as mulheres vão sofrer violência política, que nós chamamos, em todos esses períodos. Acho que ano passado nós tivemos muitos casos de, logo após a eleição, muitas mulheres que foram candidatas estarem ameaçadas, né? Então, assim, chegou ao ponto, digamos, a violência extrema que ameaça a vida, né? Que passa daquela chacota com as mulheres. Que não que seja uma violência, de qualquer forma, violência que acaba afastando as mulheres desse espaço. Mas ela foi em muitas ocasiões para ameaça de morte para várias mulheres eleitas, né? Então a gente foi vivendo esse momento, então, na campanha e agora. Muitas mulheres relatam violência no exercício do mandato. E agora uma curiosidade que, para mim, é como se fosse uma violência simbólica, né? No Senado, não havia banheiro feminino até 2016. Olha. Ou seja, na verdade, não ter um banheiro feminino num ambiente público é a mesma coisa que dizer, né? Não faz sentido ter mulher aqui, nem vamos fazer um banheiro aqui, porque não Aqui temos não é para você senadora. permanecer. Exatamente. Aqui não é para você permanecer. Não é para você permanecer nesse espaço a ponto de você necessitar usar um banheiro. Então, são pequenas situações. Vamos supor, o uso de calças compridas. No Supremo Tribunal Federal, foi autorizado que as mulheres advogadas e ministras, enfim, promotoras, usassem calça em 1997, anos 2000. Mas a primeira mulher, a primeira ministra a usar calças foi só em 2007, que foi a ministra Carmen Lúcia. Então, você vê assim, uma situação. Você obrigar a mulher a usar saia, que não faz sentido, né? Para entrar no espaço. É uma espécie de violência para falar, olha, aqui não é teu espaço. E não ter banheiro feminino é para falar, aqui não é teu espaço. Não ter locais, né? E agora as demandas vão vindo de... Óbvio, a gente quer ampliar, né? Então, que não é várias questões de regras que não eram aplicáveis às mulheres, porque as mulheres não eram, né? Tanto que tem sempre aquela piada. Aí quando uma mulher eleita é o quê? É o primeiro damo? Como se a mulher não fosse a quem tivesse, né, direito a ocupar esse espaço. Várias questões da terminologia, né? Presidente, presidenta não existe. Virou uma questão política e, na verdade, não existiu porque a gente não tinha, não existia, não conhecia. Então, não é só uma questão política, é uma questão de identidade. É a questão do uso mesmo. E, então, quando a gente vai falar, é interessante a gente ver esses pequenos gestos que vão sendo simbólicos, né? Então, acaba... É interessante que a nossa sociedade acaba sendo construída dessa forma, né? É interessante que nós estávamos conversando sobre isso, sobre coisas do nosso cotidiano. Por exemplo, as cadeiras. Na hora que você vai comprar as cadeiras de escritório, por exemplo, você tem a cadeira diretor e tem a cadeira secretária. Uhum. Ou seja, mais a cadeira mais chique, a mais importante é a cadeira diretor. A cadeira a mais simplesinha, que é quem auxilia o diretor, é a secretária. Não é cadeira secretário, é cadeira secretária e também não é cadeira diretora. É o diretor e a secretária. Quando você vai comprar um terno, alguma coisa, é uma vestimenta executivo. Já a sainha é uma sainha secretária. Ou seja, você está sempre colocando um homem bem arrumado é um executivo, a mulher bem arrumada é uma secretária. Uma cadeira mais chique é para um diretor, para um presidente. A cadeira mais simplesinha é para a secretária. Ou seja, até na nomenclatura, às vezes, de coisas do nosso dia a dia, a gente percebe o quanto a sociedade está estruturada. A ver a mulher
servindo o homem, sempre. A ver uma mulher, se estiver num ambiente executivo, se estiver num ambiente de direção, de gestão, ela está sempre auxiliando, ela é sempre a secretária, tanto na vestimenta que é secretária, tanto na cadeira que é secretária, é sempre nesse sentido. Então, você vê como que é, né? A gente olha lá para cima, né? Ou melhor, desculpe, a gente olha aqui para baixo, vê desde vestimenta, desde roupas, até chegar num Senado onde não tem banheiro feminino. Olha que estão em todas as escalas da nossa sociedade, né? Isso. E foi comemorado quando, né, teve a instalação do banheiro feminino, porque foi uma conquista, porque você ocupar esse espaço, né? Justamente porque a mulher acaba tendo esse papel de estar a serviço. Em São Paulo, nós tivemos o caso da deputada que um outro deputado passou a mão nos seios dela durante a sessão. Então, assim, no dia da mulher está sendo veiculado um vídeo em uma Câmara Municipal que a vereadora foi fazer uma fala sobre o Dia da Mulher. Ela estava com uma blusa que deixava um ombro de fora e o outro vereador falou: olha, primeiro, pela ordem, eu quero, por quebra de decoro, a senhora não estava com os trajes adequados e formais para vir trabalhar, para ocupar esse espaço. Então, você vê que as mulheres acabam tendo essas violências até chegar na violência física, né, de um assédio, até chegar na ameaça de morte, pelo fato dela estar inserida na política, né? Então, Exatamente. é por isso que a gente tenta trabalhar como violência política, sim, porque não é uma violência vinculada ao fato dela estar ocupando esse espaço que não é visto como dela, né? Que não é visto como nosso. É como se nós somos intrusas naquele espaço, nós não pertencemos, né? Como se sempre estivéssemos ali como si, entendeu? Eu até ia fazer um comentário um pouco mais à frente, na hora que a gente fala sobre as dificuldades das mulheres, mas eu até vou aproveitar esse gancho agora e vou colocar exatamente isso. A dificuldade que às vezes a mulher tem, somente no meio político, a gente sabe, igual você comentou, uma mulher que às vezes tem essa intenção também eleitoral, qualquer pessoa, na verdade, né, ela tem um trânsito político, ela vai fazendo uma construção política na sociedade e ela precisa transitar. E eu estava pensando exatamente sobre isso esses dias, sobre a dificuldade que a mulher tem para transitar na sociedade, a dificuldade que o homem tem. Por exemplo, uma mulher que frequenta, por exemplo, uma igreja evangélica, ela tem lá algumas vestimentas que caracterizam ela. Então, às vezes, ela tem essa vestimenta, ela se sente bem, ela gosta, vive no dia a dia. Se ela for em alguns lugares, é capaz de algumas pessoas daquele ambiente olhar para ela com uma certa estranheza. E fala, poxa, já identifica ela como evangélica. Identifica ela. Então, poxa, que estranho, não é com essa roupa que vem aqui. Só que também tem por exemplo, uma comunidade, por exemplo, uma mulher que não é evangélica, que não professa uma fé denominacional, por exemplo, ela não tem aquelas vestimentas, uma vestimenta diferente. Já se ela, com aquela vestimenta que ela tem, se ela for frequentar algum outro lugar, ela também vai ser identificada, dependendo do estilo dela, dependendo da maneira com que ela gosta de se vestir, de se pôr para a sociedade. Só que quando você... Então, a mulher sempre vai ter, dependendo da comunidade, dependendo da localidade que ela vai causar já uma certa estranheza, entre aspas, quando ela chegar, porque ela vai ser julgada pela vestimenta na hora que ela chegar, independente de qual comunidade que ela pertence. O homem não. Quando você pensa num homem, num advogado, como que você pensa ele vestido? Terno e gravata. Quando você pensa num político, terno e gravata. Quando você pensa num pastor, terno e gravata. Qualquer homem bem-sucedido, um empresário, terno e gravata. Então fica muito mais fácil para o cara. O homem ele vai sair para fazer um trânsito político, para fazer uma conversa, o que ele faz? Ele coloca uma camisa social, coloca um terno, porque ele sabe que ninguém vai estranhar. Onde ele chegar, ele vai ser bem aceito como homem, porque ele está bem vestido. Então, essa já é a primeira dificuldade que existe, né, nesse sentido. Das facilidades que existem para o homem, por existir quase que uma padronização de qual que é a roupa ideal para um homem de sucesso usar, um executivo, um político, um líder religioso, e para a mulher não. E aí exatamente como a mulher sofre muito mais, às vezes, no primeiro impacto. Dependendo como que ela está vestida, se ela está vestida com uma roupa muito curta, ela está vestida com uma roupa muito curta, ela é vulgar. Se ela está vestida com uma roupa um pouco mais decente, vamos colocando no termo
né, populacho, tá parecendo uma crente. Ela nunca vai agradar, porque vai ter um público sempre que vai julgar ela pela aparência, e já vai rejeitar ela de imediato, e vai rejeitar depois a fala dela. Como você falou do colega parlamentar, né? Ou seja, não interessa o que você falou. Você estava com uma camisa que estava com o ombro aparecendo. Você não tem lugar de fala aqui porque a tua roupa não estava conforme eu gostava. Então não interessa o que você falou. Isso é uma das dificuldades que a gente pode trazer como uma dificuldade simbólica, né? Que é como a mulher é julgada, porque de fato a mulher é julgada a todo momento, isso na sociedade, né? Os homens a gente vê assim, se o homem tá com um terno bom, se o homem tá com um terno ruim, não tem muito essa discussão. Mas as mulheres são muito taxadas pelas suas vestimentas. Em 2018, teve uma deputada em Santa Catarina que ela foi tomar posse com uma roupa decotada. Mas ela sempre se veste assim. Ela foi prefeita e é o estilo dela. Ela se veste assim. O fato dela ter ido tomar posse, eu fico pensando, né? Eu não me candidatei a nada ainda. O dia que eu for tomar posse, eu vou querer ir vestida do jeito que eu me senti uma estrela, né? Os homens também escolhem ternos. Ela com certeza pensou naquela roupa e falou: hoje eu vou arrasar. E a roupa dela ganhou muito mais destaque do que o número de votos. E no mesmo dia tomou posse, não no mesmo local, um homem que tomou posse com a esposa no colo. E isso não ganhou a mesma repercussão. Então, o homem tomar posse com a esposa no colo, como se fosse propriedade dele, não tem problema. Agora, a mulher, enfim, cada um acho que é responsável pelas suas escolhas, tomou posse com uma roupa, um vestimento que ela se sentia bem, ganhou uma grande repercussão. E é interessante a gente ver porque infelizmente, a violência política contra a mulher ela é bem democrática, né? Ela não tem ideologia. Ela atinge mulheres de direita, ela atinge mulheres de esquerda, ela acaba não tendo óbvio que existem algumas violências que acabam atingindo mais algumas mulheres, né, de determinada ideologia, mas ela acaba atingindo as mulheres, assim, de uma maneira muito brutal, que pode afastá-las. Então, assim, eu sempre trago alguns exemplos de direita e, né, de esquerda. Nós temos o caso da deputada de São Paulo, que foi chamada de Peppa Pig porque ela estava gordinha, que é do PSL. Então, assim, qual que foi a agressão a Joyce Hasselman? Qual que foi né? Por que eu vou ofendê-la? Porque ela está gorda. E a mulher gorda, ela não... Assim, então, não basta ser mulher. Se você é gorda, você também não está dentro do padrão. Você vai ter que ser achincalhada, porque você não tem que pertencer. Aí você tem casos de violência, vamos supor, contra a presidenta Dilma, né? Quando a gasolina subiu, que era um crime, porque era uma simulação de estupro com uma representante nacional. Então, né? Porque colocava o cano da gasolina como se fosse estuprá-la. O que é um absurdo. Então, assim, você vê que a violência acaba não tendo... e falando mais da violência simbólica, né? Da que não parte para agressão e ameaça, ela não tem... Ela vai atingir. E, às vezes, a gente não vê essa violência. Eu sempre falo num grupo que eu participo que o sarrafo para a mulher é muito mais alto. Então, para o homem que eu vou votar nele, não, ele até que pensa comigo, ele pensa como eu gosto. Beleza. Às vezes ele tem um monte de coisa que ele não pensa como eu acredito, mas ali tem um pouquinho. Beleza. Uma mulher. Não, mas não, ela defende o que eu acredito, ela é do mesmo grupo religioso que eu, mas ela tem isso, mas ela tem aquilo. Então, sempre o sarrafo da mulher parece que é mais alto. E isso também acaba sendo uma das dificuldades, né? Então, assim, vamos pensar em herança política, que é uma questão que faz com que as pessoas sejam eleitas. Homens são eleitos com heranças políticas. Filho de fulano, neto de ciclano. Beleza? Vira até caso de honra, porque política e honra tem nome e sobrenome. Agora, mulher não. Ela até que é boa, mas ela entrou lá porque o pai era candidato. Ela entrou lá porque o marido era candidato. Ela conseguiu se eleger. Entende? Então, assim, é uma mesma situação que vai tendo várias... E isso é um reflexo cultural, assim, porque aquele não é o nosso espaço, né? Então, a gente quer uma candidata perfeita, que seja como eu, que pense 100%, porque senão aquela mulher ela já não vai me valer. Por mais que eu tenha homens que não vão ser 100% e nunca vai ter, vamos ser sinceros.
todos os nossos representantes tomam decisões que a gente concorda e discorda. Perfeito. E por quê? Tem várias situações na tomada, tem várias situações na tomada de decisão, mas o da mulher, o sarrafo é mais alto. Qual que é os avanços legais que nós temos hoje na questão jurídica mesmo? O que tem feito, que tem forçado, que tem colaborado para que a mulher tenha uma participação na política? Bom, então acho que a primeira, como você falou de cotas, a gente tem a lei de cotas, né? Que é falado como lei cota da mulher, mas na verdade é uma cota de gênero, que é o entendimento. Ou seja, eu posso lançar um partido com 70% de mulheres, mas eu tenho que ter 30% de homens. Porém, como a gente, né, nós estamos discutindo, quem sabe um dia a gente vai ter que discutir cotas masculinas, porque não, as mulheres não estão dominando, brincadeira não estão. Mas sim, no sentido de que pode ser 30% de homem, mas ficou conhecido como cota da mulher porque acaba sendo o número de mulheres que os partidos lançam. Então, o que a gente teve de avanço? Lá atrás, então, quando surgiu... Tailane, só eu acho importante frisar isso, que isso é um mito também que se quebra. Né? Não é 30% de cota para mulheres. É uma proporcionalidade, é uma proporção que é colocada para manter a igualdade de gênero, ou seja, 30, 70. Isso. Você não pode também ter 100% de mulheres, você tem que ter, no mínimo, 30% de homens. É muito importante colocar isso, que, lá, 30% de cota para mulher, 30% de cota para mulher. Não é 30% de cota para mulher, é uma proporcionalidade de gênero para você garantir que você tenha homens e mulheres concorrendo. Ou seja, 30% de homens, 70% de mulher, ou então 30% de mulher, 70% de homens, para que haja essa igualdade. É importante esse seu posicionamento, para que algumas pessoas não façam comentário exatamente baseado no desconhecimento, né? Isso, porque fica conhecido como a cota da mulher, cota da mulher, cota da mulher, porque acaba sendo o que acontece na prática, né? Então, tanto em 2000, nos últimos anos, todos os partidos colocam o mínimo. Então, se você entra no site do Tribunal Superior Eleitoral lá, é 30%, 31% de mulher ali. Então, assim, não é mais do que isso. Então, a gente tem essa lei, né, que veio... Lá atrás, a lei era pior, porque a lei falava 30% da reserva. O que era isso? Eu não precisava colocar 30% de mulheres. Bastava eu não colocar homens nesses 30%. Então, vamos supor, o meu partido podia lançar 10 vagas. Eu podia lançar só 7... Eu não podia lançar 10 homens, mas se eu lançasse só 7 homens e não lançasse nenhuma mulher, era como se a lei estivesse cumprida. Mas com o tempo foi mudando, e já faz bastante tempo, uns 20 anos, que não é assim. É 30% de um número que eu lançar. Eu posso lançar 3 candidatos, mas uma vai ter que ser mulher ou um vai ter que ser homem. Então, porque tinha essa malandragem, sabe? Porque, é só você não lançar o número total que você pode, mas você teria um número máximo para lançar. Agora, não. Do que eu lançar, 70% vai ser, no mínimo 30% tem que ser homem ou tem que ser mulher. Geralmente acaba sendo mulher. Então, nós temos, essa é a primeira das leis, que ela é bem antiga, ela é de 97, que foi vindo, construindo, até a gente chegar nesse modelo atual. Uma outra lei que nós temos é a lei do financiamento, né? Quando a gente tirou a possibilidade das empresas doarem para as campanhas, criou o fundo de investimento, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é um dinheiro público que vem para investir nas campanhas políticas, no período eleitoral. Quando veio essa lei, ela estabeleceu, daí a lei, digamos, veio mais ou menos, mas a justiça deu uma consertada, ela veio que no mínimo 15% desse valor que vem tinha que ser investido em mulher. Foi para a justiça eleitoral. Peraí, se eu tenho que ter no mínimo 30% de mulher, por que eu tenho que ter 15% de investimento público? Então, eu tenho que ter 30% de investimento. E esse 30% foi sendo replicado no investimento, no horário eleitoral. E quando a gente está falando desses 30%, é bom a gente lembrar que é para os cargos proporcionais, ou seja, vereador e deputado. Senador, prefeito, presidente, governador, aí não tem essa obrigatoriedade. Óbvio que se um partido lançar uma mulher candidata a prefeito, uma mulher candidata a governadora, presidenta, ela vai poder usar esse dinheiro do fundo público para investir nessa mulher. Mas a regra do 30%, ela é para os que a gente chama de proporcional, que é esse que são colegiados, né?
Então, o que a gente tem atualmente é isso. Tem que ter financiamento público, tem que ter investimento do partido fora do período eleitoral para que as mulheres se engajem na política. Então, os partidos têm que investir em formação de mulher, em fomentar o ingresso das mulheres no partido. E nós temos algumas coisas que estão por vir, né? Então, nós temos uma proposta que acredito, não sei como que ela vai tramitar, ela está há muito tempo parada, que é que ao invés da gente ter essa cota, né, de candidato, a gente tem a cota de cadeira. Ou seja, se eu tenho 10 cadeiras de vereador, um determinado número seja destinado às mulheres. As mulheres vão concorrer a essas vagas, elas vão ter no mínimo essas vagas, que é o que a gente chama de cota de cadeira. E tá em tramitação com a ideia de que comece com 10, vá para 12% e vá a 15%. Então, seriam por 12 anos e depois voltaria como está o nosso modelo. Mas esse processo ainda está caminhando. Outra proposta que nós temos é que os partidos tenham que inserir nas suas diretorias mulheres. Então, as mulheres também tenham que integrar as diretorias partidárias, para que seja uma forma de tomada de decisão. Nós temos as propostas para legalizar, né? Porque a gente já tem o combate às candidaturas fictícias de mulheres. O que acontecia? Tem essa regra. Então, o partido tem que lançar pelo menos 30% de mulher. O que eles faziam? Eles estavam lá no dia, eu quero lançar, né, um número cheio, aí não tem. Liga para uma, fulana, vamos colocar teu nome. Ou às vezes nem liga. E daí eu tenho um caso para contar de mulheres que foram candidatas sem nem saber. É o caso de uma estudante de direito, que ela estava afiliada num partido, e quando a gente vai jurar na ordem, a gente tem que levar a nossa quitação eleitoral, que é, eu tô com tudo certinho com a justiça eleitoral. Quando ela foi pegar essa certidão, ela descobriu que ela tinha sido candidata e não tinha prestado contas, que é uma obrigatoriedade para quem é candidato. Não, mas como assim? Eu não fui candidata? Foi. Não conseguiu jurar naquele ano, teve que investigar a assinatura do registro de candidatura dela, e tinha falsificado a assinatura dela e lançado ela como uma candidatura fictícia, sem ela saber, simplesmente para cumprir cota. E ainda nem prestaram contas dessa campanha, dessa candidatura fictícia, e ela acabou tendo um transtorno que demorou uns 2, 3 anos até ela resolver a situação e poder jurar na ordem e exercer a sua profissão. Assim, são casos, sim, são casos muito assim. Então, óbvio, existem casos que a mulher às vezes é conivente, às vezes para ajudar uma situação, existem. Mas existem situações que as mulheres são enganadas nessas candidaturas fictícias. E isso está sendo punido pela justiça como? O partido fez isso, né? Fez essa candidatura fictícia, todos os eleitos perdem o mandato, que a gente chama de cassação de todo mundo. Que são vários casos que têm ganhado repercussão para combater isso, porque acabava que um termo que eu não gosto, né? Que eram as candidaturas laranjas ou mulheres laranjas. Eu falo que quem é laranja é o partido e não a mulher que estava lá, porque muitas vezes nem sabia dessa situação que estava envolvida. Então, de legislação a gente tem isso por enquanto, então, cota de candidatura e uma porcentagem que tem que ser investido em campanhas de mulher. E a Justiça Eleitoral está muito de olho, porque óbvio que sempre tinha aquelas pedaladas nesse dinheiro. Então, pegava o dinheiro que era para a mulher e pagava advogado, que era usado para todos os candidatos, pagava contador para todos os candidatos. E era essa um pouco das situações que está tentando se combater por meio de novas legislações. Perfeito. Eu acho que você já retratou um pouco essa questão da lei, o que diz a letra da lei, e o que de fato acontece no dia a dia, o que de fato se efetiva, né? Já deu uma contextualização muito interessante, a questão das candidaturas laranjas, a questão da utilização voluntária ou não do nome da mulher para você preencher uma certa quantidade de pessoas ali, né? Para você preencher, de fato, para você preencher uma tabela, para você preencher o sistema e o sistema dizer, ok, está com 30% de mulheres na campanha. Eu vou agora trazer um pouquinho, baseado até na própria pesquisa que nós estamos fazendo, sobre a questão dos financiamentos das campanhas, e tem alguns dados que eu acho muito interessantes. Até vou abrir a
como é de conhecimento público, os advogados eles não têm muita familiaridade com números. E aí, a minha querida doutora Tailane deixou essa parte para mim, né? O que eu estou fazendo com muito carinho, porque eu gosto muito dessa área também. E nós vamos escrever juntos exatamente sobre isso, gente. Só que olha só, para vocês que estão nos acompanhando, prestem atenção nesses dados que chegam a ser assustadores, tá? Nós pegamos aqui 2 regiões do Brasil e fizemos uma análise das capitais dessas regiões, tá? Então aqui no sul nós pegamos Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis, região centro-oeste nós só não pegamos ali Distrito Federal. Mas veja bem, aproveitando inclusive, um abraço para todos que estão nos vendo, estão nos assistindo, estão acompanhando essa live. Tá? O Instagram tem passado por algumas instabilidades, tem muita gente reclamando sobre a questão das lives, tem pouca gente assistindo. Até hoje a gente está com uma baixíssima, inclusive, audiência também, devido a essa questão que nós acreditamos ser uma instabilidade do Instagram. Até os posts, os stories estão com baixo alcance, e acredito que possa ter alguma coisa relacionada ao Instagram. Mas veja bem, vamos fazer uma análise aqui da região sul, para nós termos uma ideia, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Então, por exemplo, se nós pegarmos o valor do voto, né, quanto custou cada voto para uma mulher ser eleita. Então, claro, na área de pesquisa nós temos que fazer alguns recortes, né? Então, nós fizemos aí o recorte da região sul, por exemplo, Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis, e também recortamos também aqueles candidatos que foram eleitos, aqueles que se elegeram. E aí fizemos uma avaliação, porque senão fica uma gama muito grande, a gente não consegue calcular, fica muito difícil. Então, por exemplo, nós pegamos, pegar a região sul como um todo, né? Nós tivemos aqui, conforme a própria Tailane colocou, se efetivou na candidatura 30% de mulheres, 70% de homens. Isso foi uma observação nacional que se faz, né? Só que se efetivou mesmo nas urnas, nós tivemos no sul 75% de homens eleitos, 25% de mulheres eleitas. Curitiba nós tivemos 21% das mulheres eleitas, Florianópolis 21% das mulheres eleitas e Porto Alegre 31%. Então Porto Alegre manteve a proporção, né? 30% de mulheres sendo candidatas, 31% de mulheres aí eleitas, acabou sendo mantida essa proporção. Só que aí que vem o dado interessante. Aqui que vem o dado, olha, presta atenção, gente. Quando nós vamos falar sobre o valor do voto, ou seja, quanto que a pessoa gastou na campanha, dividido pela quantidade de votos que ela teve, você vai ter uma ideia de quanto que cada voto custou. Esse valor, no Sul, ficou em torno, a média, de R$16,60 por voto para o homem e de R$18,54 para a mulher. Então, aí um pouco, em torno aí de 15% a mais a mulher gastou por voto. Isso no Sul, a média do Sul. Curitiba, R$17 para o homem, 14 para a mulher. Teve uma inversão aqui. Mas Florianópolis, o homem gastou R$11 por voto, as mulheres gastaram 24 por voto. Porto Alegre, os homens 18, as mulheres 20. Só que também tem um dado interessante, que é a questão do quanto que foi disponibilizado por gênero. Na região sul, nós tivemos mais dinheiro disponibilizado para as mulheres. Então você percebe que, né, os partidos da região sul, percebendo essa dificuldade que as mulheres têm, percebendo que as mulheres precisam de um incentivo maior, para não elas em si, mas as pessoas precisam de mais para votar nela, disponibilizaram um valor maior. Então, na região sul como um todo, em média, se disponibilizou 79 mil para os homens, 96 mil para as mulheres. Então, aí cerca de 15% também a mais para as mulheres. Região sul. Aí você pode pensar, mas será que tem alguma coisa a ver? Vamos para a região centro-oeste. Região centro-oeste, gente, foi o contrário. Na região centro-oeste, foi disponibilizado, vamos pegar aqui, foi disponibilizado para as mulheres menos, só para você ter uma ideia, foi disponibilizado menos dinheiro, ou seja, mais para os homens e menos para as mulheres, na região centro-oeste. E o valor do voto, mesmo assim, ficou no centro-oeste R$17 para os homens e R$28 para as mulheres. Ou seja, um valor
altíssimo a diferença. E aí nós vamos para a urna. O que aconteceu na urna? Simplesmente nós tivemos 89,9% de votos para os homens e apenas 10% de votos para as mulheres. Ou seja, nós temos, por exemplo, a região Goiânia, 30 homens e 5 mulheres. Cuiabá, 23 homens, 2 mulheres. Campo Grande, 27 homens, 2 mulheres. Ou seja, aqui na região sul, nós percebemos que os partidos, percebendo a dificuldade das mulheres, investiram mais valor nas mulheres e nós tivemos o gasto maior, só que tivemos não é o que nós queremos ainda, mas alcançando, né? 30% em Porto Alegre, 21% Floripa, 22% aqui em Curitiba. Numa região onde as pessoas, não que não perceberam, mas que não deram importância a isso, não disponibilizaram dinheiro para as mulheres, nós vimos nas urnas isso e vemos aí agora os próximos 4 anos. Campo Grande, 7% de mulheres ocupando as cadeiras de uma Câmara. Então, vocês perceberam as duas realidades? Uma região onde as duas regiões a mulher gasta muito mais dinheiro por voto. As duas regiões. Só que numa região foi disponibilizado mais dinheiro, na outra região foi disponibilizado menos dinheiro, e isso deu resultado lá no final, no voto. Tailane, dentro dessa questão, dentro desse parâmetro que a gente colocou, o que você pode falar a respeito disso, sobre a questão das mulheres, do custo para a mulher, e importante dizer o porquê. Tem muita gente que pode estar pensando agora, o dinheiro da campanha, o custo do voto é porque você tem que comprar voto, né? Já está pensando lá, então foi 17, em média deu 17 para cada. O que é o custo do voto? Por que custa tanto para a mulher e custa menos para o homem? Sempre lembrando, e já concluo, porque como entrevistador já falei demais, que existe também essa questão, por exemplo, aqui em Curitiba, não vou citar o nome, mas nós tivemos um vereador, que o voto dele custou R$110, um vereador. Tivemos um outro vereador também de Curitiba que o voto custou 60. Então isso significa que esses dois homens puxaram a média de voto dos homens lá para cima. Porque nós tivemos vereadores de Curitiba que o voto custou R$1,40. Né? Então, as mulheres, você percebe que existe uma desigualdade muito grande nos votos dos homens, é verdade. Tem homem que tem um custo muito mais alto e o outro menor, só que a variação é grande. Por isso que puxa a média do homem para cima. Agora, da mulher, não. A variação é pouca. A maioria das mulheres que entram, realmente, o gasto delas estão bem altos. Não tem uma que gastou pouquinho, outra gastou muito e puxou a média. O custo da mulher médio é alto para entrar na política. Thay, comenta para nós esses dados, transforma isso em realidade para a gente. O que está acontecendo? Por que a mulher gasta tanto para entrar na política? Então, vamos, esses valores, né, que você trouxe é o que está declarado. Então, é o que você gastou legalmente. Então, você gastou com propaganda, você gastou com transporte, você gastou com cabo eleitoral. Nós, né, Eliana, nesse primeiro momento, vamos pegar os eleitos e depois a gente quer ir para lá o final da lista, os que tiveram 0 votos. A gente vê quantas mulheres tiveram 0 votos e quanto que elas gastaram. Em 2016... Que, inclusive, desculpe te cortar, nós fizemos um levantamento prévio, né, Tayla? E, de fato, se confirmou o que nós imaginávamos. A maior parte das pessoas, nós pegamos 0 votos e 1 voto, que confirma que só a pessoa votou nela, né? A maior parte são mulheres. Isso, e a maior parte é mulheres. E, em 2016, eu fiz o recorte só de Curitiba. E das mulheres candidatas, 50% das mulheres que foram candidatas gastaram entre 0 e R$10. Então, vamos pensar, mesmo uma campanha franciscana, né, que eu vi uma campanha que queira economizar recursos, você gastar entre 0 e R$10, lembrando que você tem que somar todo o seu gasto, é praticamente impossível. Significa que não teve gasto nenhum. As mulheres acabam tendo que gastar mais, até por uma questão de divulgação. Lembra que eu falei que o sarrafo é mais alto? O sarrafo é mais alto também para eu conquistar o voto desse eleitor. Então, o voto desse eleitor vai custar mais para as mulheres. A gente vê que as campanhas femininas, elas investem mais, porque elas precisam de mais estrutura. Mas é porque a mulher não tem estrutura? Não necessariamente. Então, porque às vezes os homens já vêm de uma carreira política. Existem nomes que nós ouvimos, se eu estou em dúvida, eu estou indo votar, não, mas fulano é candidato, porque eu já lembro daquele nome. Porque aquele nome já está na minha cabeça. E a gente tem poucos nomes de mulheres, né? Que, não, vou votar. Porque dessa carreira política.
dessa trajetória. Curitiba, por exemplo, na eleição de 2016, já tinha 20%, mais de 20% de mulheres, e repetiu essa porcentagem. Então, quando a gente vai para esses grupos, é interessante a gente ver que, por que está aumentando? Porque não é a primeira eleição. Nós tivemos um aumento de mulheres em 2018, né, no cenário federal, nós somos de 10% para 15%. Mas ainda, óbvio que não é o ideal, mas teve esse aumento. Então, a gente, e quando nós falamos, é mulheres das diversas ideologias que ingressaram. E é importante, agora eu vou fazer um gancho, não sendo a entrevistadora, mas por que a gente tem que ter mulher nesses espaços, né? Então, se a gente vai ter... Porque existem pautas que nós, mulheres, vamos entender. E a bancada feminina do Congresso, ela tem algumas... Óbvio, existem temas sensíveis que as mulheres não vão ser consenso? Existem. Existem temas que são relativos, na sua grande maioria, a mulheres e que as mulheres não vão ser consenso. Mas muitos temas as mulheres são consenso. Vamos supor, violência contra a mulher, questão de igualdade salarial no trabalho, questão dos direitos de maternidade, né, a violência política contra a mulher. A gente teve um projeto aprovado, né, combatendo a violência política contra a mulher, em dezembro do ano passado. Por quê? Justamente a bancada feminina se uniu e falou, não, vamos aprovar esse projeto. Um projeto que tem a ideia de que os partidos se responsabilizem por questão de exclusão de mulher do cenário político, por chacotas, por todas essas violências simbólicas que a gente já estava falando. Então, o voto custa para todo mundo. A gente tem que ver o que às vezes tem antes, né? A mulher às vezes não tem muito esse antes. E quando tem, como eu falei da questão de um pai, um companheiro que era da política, ele tem digamos, essa carga política para a mulher acaba sendo questionada. Então, mesmo ela vindo como um bônus, ela traz um ônus que é a mais do que ela traz para os homens. Perfeito, perfeito. Muito bem. Elaine, o que você percebe, como você mesmo comentou, desde o início, né? Há um caminho percorrido, há barreiras vencidas, temos garantias para as mulheres, algumas garantias, algumas apenas em lei, apenas na letra, não se efetivam na prática, outras que vêm sendo vencidas até pela questão da cultura também, questão da educação, que é importantíssimo, né? Essa questão de você trabalhar a educação desde a primeira idade, as crianças entender esse papel de todos na política, inclusive da mulher. Mas o que você acha que pode ser feito? E que pode ser feito mais? Não apenas na questão eleitoral, não, como nós sabemos, as mulheres serem candidatas, as mulheres valorizarem o seu espaço como candidatas também, não aceitarem ser uma candidata apenas para preencher, né, como você mesmo falou, a candidata laranja, que seria um termo pejorativo, errado, de se dirigir às mulheres, que são usadas, na verdade. Fictícia, né? É uma candidatura fictícia, né? Uma candidatura fantasma ali, algo só para preencher mesmo uma tabela. O que poderia ser feito além do eleitoral no dia a dia para que avancem-se as políticas no sentido das mulheres, para as mulheres? Eliana, antes de eu responder a sua pergunta, só mais uma historinha que a gente vai encontrando no caminho. Um dia eu fui dar uma formação para uns vereadores, levei uma vereadora do município aqui do interior do Paraná e falou assim, me relatou que ela era presidente da Câmara, daí eu conversei com ela, falei, nossa, mas que interessante, né, um município pequeno dela, a gente tem metade da Câmara de mulheres. Aí eu falei, e daí ela foi me contando a história dela. E sabe como é que eu fui candidata? Deu como? Chegaram lá na minha casa, na véspera da eleição, queriam que eu assinasse para ser candidata só porque tinha que cumprir a cota. Eu falei que eu não ia, não. Mas daí passou 4 anos e eu fiquei pensando nisso. E daí eu fui candidata de verdade. E ela foi a mais votada do município. Olha só. Exatamente. Então é interessante. Perfeito. É interessante a gente ver isso, né? Porque às vezes a situação, né? A gente sempre busca, às vezes, responsabiliza a mulher que estava nessa candidatura, mas sempre tem um porquê que às vezes ela se submeteu a tudo isso. Mas que às vezes também pode despertar nelas esse interesse de ingressarem de fato na política, porque queremos mulheres que atuem de fato, né? Para ter a igualdade.
E o que eu acho que pode ser feito no dia a dia, voltando para a sua pergunta, assim, eu acredito na igualdade, acredito muito no poder da representação, né? Eu, ano retrasado, fui conversar na Justiça Eleitoral em Santa Catarina, e daí tinha um grupo de adolescentes, né? E elas revoltadíssimas com as candidatas, não lembro se era vereadora ou deputada do município delas. Não, porque é um absurdo, olha, ela usa esse discurso. Eu falei, tá, mas não, porque eu já decidi, e elas bem decididas, eu já decidi. Ela se elegeu mulher, eu vou me eleger mulher e vou fazer muito melhor. Então, eu acredito não de substituir, não necessariamente só nas questões de competição, mas que quando a gente vê, às vezes, uma mulher, eu fico pensando, né? Lá atrás, quando a primeira mulher foi eleita, que foi na Paraíba, que nem podia ser candidata, não podia nem votar, que quantas depois olharam assim, peraí, ela foi lá e fez, por que, que eu também não posso? Então, assim, eu acredito nessa ideia de quanto mais mulheres a gente vê nesses cargos, mais a gente se sente motivado, e daí, de repente, ah, não, mas eu posso estar lá. É como se, assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, e abriu o caminho para os demais seguirem. E eu acho que a gente tinha que começar a pensar em modos igualitários de participação, né? Da mulher, tanto seja ocupando esses espaços, seja em outros ambientes, né? Você é igrejeiro, eu sei também, aqui em casa também a gente conhece esse espaço e sabe que também é um espaço que as mulheres estão, né? E é um processo, né? Um processo de conquistarmos esse eu sou ansiosa, então eu queria que amanhã já eu acordasse e já tivesse tudo igualitário, 50% das cadeiras do legislativo para as mulheres, tudo como correspondendo que a população, ou, né, no cenário atual, digamos, o 30%, mas eu sei que não é assim, eu sei que são processos. Então, eu acredito realmente nessa questão de você pensar na igualdade, né? Eu tenho alguns amigos meus que, quando foram eleitos e tinham oportunidade de formar seus gabinetes, pensaram na igualdade. Tipo, tenho 2 assessores, então vai ser um homem e uma mulher. Eu tenho. Então, assim, a gente vê que tem. E alguns países também já estão fazendo esse processo, né? Então, o secretariado, o alto escalão, pensar nessa proporção entre homens e mulheres para a gente ir, como você falou no início, a forceps nessa igualdade. Porque nós temos muitas mulheres competentes, nós temos muitas mulheres que querem, às vezes falta um incentivo, às vezes falta só um empurrar. No início da semana passada, eu fiz uma fala com algumas mulheres que elas participam de um grupo chamado Por Mais Elas, bem legal, e elas vão apresentar projetos de lei na Câmara de Curitiba. E elas estão dividindo, e um gabinete aceitou e daí uma das líderes, ela foi candidata a vereadora. E daí ela falou assim, e antes de passar a fala, eu queria falar que ano retrasado, a Tailane falou que a gente só não pode dizer não quando aparece uma oportunidade de ocupar um cargo político. E daí, quando apareceu uma oportunidade para mim, eu não pude dizer não. Então, assim, para mim é isso, assim. É um processo. A lei sempre vai ter uma falha, sempre vai ter algo que vai tentar burlar, sempre vai ter um modo, é cota de cadeira, sempre vai ter. Assim, sempre é triste pensar isso, mas a lei, ela está 2 passos, 3 ou 10 da realidade. Mas eu acredito que a gente consiga, assim. Eu sou meio montanha-russa de esperança. Às vezes acordo assim, nossa, acho que agora as coisas, um lampejo de esperança que vai ser igualitário, pensando em mulher, pensando em indígena, que foi a tua fala de segunda, pensando em mulheres negras, e homens negros também que precisam ocupar espaço. Mas, assim, eu acredito nesse processo que a gente vai de ocupar mesmo. E eu acho que, assim, para as mulheres, eu digo que a gente não pode dizer não quando aparece uma oportunidade de ocupar um cargo político. Mas eu tenho medo, mas vai com medo. Você acha que o homem não tem medo? O homem tem medo também. Mas a gente se cobra, porque é cultural, né? É cultural porque as mulheres vão pensar na sua família, as mulheres vão pensar, mas com quem que vai ficar meu filho? Se eu vou, porque as reuniões são à noite, né? Não é um horário comercial, é uma atividade diferente. Mas e o meu marido, meu companheiro? Mas a minha orientação sexual vai vir à tona, porque as mulheres são atacadas pela sua aparência estética, pela sua aparência física, são atacadas pela sua orientação sexual,
são atacadas se elas estão num relacionamento ou se elas deixam de estar no relacionamento, né? Então, assim, existem vários padrões. Eu sei que também não é fácil ser homem, né? A gente sempre tem essa discussão, acho que com a Helena, a gente também sempre conversa sobre isso. Aqui em casa também com o Rodrigo, a gente sempre tá falando. Óbvio que também não é fácil ser homem, mas às vezes as caixinhas que são colocadas nas mulheres é meio pesado pra gente carregar. Então é um processo até a gente ocupar os espaços e mudar de fato a realidade. A gente evoluiu, mas tem tanto ainda para evoluir, né? Perfeito. E quando você fala sobre essa questão da mulher participar, eu acho que é uma questão de a mulher entender o seu espaço e entender o que ela já faz. Porque a questão de, mas eu não gosto de participar da política. Veja bem, primeiro que é importante a gente conceituar, né? O que é política? Política é a gestão da polis, ou seja, nada mais é do que você fazer uma cidade funcionar, você fazer uma cidade igualitária para todos. A política, na teoria, é a coisa mais bonita que existe no mundo. A política é linda. É um ato de altruísmo, é você se doar em prol do rico e do pobre. Você se doar em prol de todos. E se você for observar, quem faz política na maior parte da nossa sociedade são as mulheres. Hoje os homens, a maioria dos homens estão concentrados nos cargos de gestão também, mas a massa dos homens estão concentrados nas indústrias. São pessoas que estão concentradas na produção. Mas se você for parar para olhar, por exemplo, a área de formação e de cuidado social estão na mão das mulheres. Por exemplo, na escola, a maior parte das professoras são mulheres. Se você pega e vai para um hospital, por exemplo, a ser atendida, a maior parte das enfermeiras, geralmente, você vai ser atendido por mulheres. Você vai numa igreja, apesar das lideranças geralmente serem homens, mas você vai na assistência social, são mulheres, na recepção são mulheres. As tias que ficam dando aula para as crianças, estão catequizando, geralmente são mulheres. Ou seja, a política já é feita por mulheres. Né? As mulheres entendem de política e entendem muito bem. Né? Então é importante que as mulheres entendam isso, a importância da participação delas na política, porque elas sabem sim como é que faz. Talvez ela ainda não sabe os termos, talvez não sabe às vezes as definições, as questões técnicas, não entende da legislação por uma questão de conhecimento, por uma questão de falta de acesso ao conhecimento. Mas as mulheres entendem de política. E até você mesmo comentou, as mulheres entendem mais de política do que nós homens, até dentro da questão dentro de casa. Eu lembro que até deu uma fala, foi até polêmica do Temer, né? Que o Temer uma vez comentou que as mulheres entendem de economia porque é elas que vão no mercado fazer as compras, né? E aí soou bem estranho porque entendeu-se que ele quis dizer que a mulher que tinha que cuidar da casa. Mas eu até entendo, na verdade, o que ele quis dizer, que essa é a realidade que muitos nós homens às vezes fazemos. Nós nos omitimos, às vezes, do próprio gerenciamento da casa. Eu trago o dinheiro, eu trago o pão, né? E aí eu deixo a mulher, e 90% dos lares brasileiros hoje são assim. É a mulher que pega o caderninho, é a mulher que pega as contas, é a mulher que organiza, é a mulher que faz tudo. Ou seja, de fato, na verdade, a mulher já entende e pratica muito política. Às vezes, conforme nós já sabemos, nós conversamos muito, de uma forma até errada, até um pouco machista, de você, já trouxe o dinheiro para casa, agora você que organiza tudo. Não é a maneira correta. Mas dentro dos trancos e barrancos, nós sabemos que a mulher, ela faz hoje um trabalho lindo da política na nossa sociedade. O que ela precisa é entender que ela tem o poder também de decisão. Né? É igual você comentou, como é aos poucos que as coisas vão acontecendo. Primeiro o direito ao voto, depois o direito de ser candidata, cota para ser candidata, mas nós ainda não temos uma efetivação de mulheres nas diretorias para decidir os assuntos dentro dos partidos, por exemplo. Isso é fantástico. As mulheres precisam disso, saber que elas podem ser uma enfermeira, que a maioria delas são professoras, a maioria delas são pedagogas, a maioria delas ajudam na formação da sociedade, mas espera aí, por que eu não posso também ajudar a decidir, ajudar a tomar as rédeas da nossa cidade, ajudar a tomar as rédeas da educação, as rédeas da saúde, as rédeas da política pública, não só apenas fazer parte do jogo, mas também tomar esse tabuleiro na mão e falar, eu sou mulher e eu posso, tanto quanto você, homem, ajudar você, ou eu mesmo, com um grupo de mulheres, fazer com que a sociedade seja comandada e coordenada da melhor maneira possível. Acho que é esse despertar que é importante para a comunidade feminina, esse despertar que é importante falar assim, nós já fazemos, nós já somos importantes. Agora também nós podemos jogar o jogo, nós podemos também decidir, nós podemos fazer parte da gestão.
e daí você vê como é complexo, né? Porque a gente está na engrenagem da política. Mas justamente por a gente estar na engrenagem é questionado quando a gente está no espaço de poder. Porque se eu estou no espaço de poder, nem sempre eu posso estar indo no mercado fazer as compras de casa. Ontem teve Profissão Repórter e estava passando os dilemas de várias mulheres candidatas nisso. Então, a mulher que saía fazer campanha e deixava o seu filho chorando. Então, toda essa situação. Então, você vê como é um paradoxo, né? A gente não sabe muito bem, assim. De um lado, eu estou na engrenagem dessa política, mas, por outro lado, se eu estou na toma de decisão, eu não tenho meios, né? Ela me tira desse espaço. E além do despertar, da gente ter condições igualitárias, né? De fato, da gente realmente ter espaço, de termos investimento, de todo mundo também fazer essa autocrítica quando uma candidata mulher, quando uma mulher se coloca politicamente, de como que vai ser o julgamento em relação a essa pessoa, que é muito diferente de um julgamento com um homem, né? Então, além desse despertar, a gente precisa de igualdade. Eu sempre penso nisso, assim, igualdade e acesso. A gente precisa de oportunidade, a gente precisa de investimento, precisa desse processo de se fazer conhecer, né? De construir esse capital político. E muitas mulheres estão se encontrando coletivamente. Isso é muito interessante de ver. De se unirem num coletivo para ver, assim, tá, o sistema, né, o modo como tá, não está nos possibilitando de assumir esses postos de poder. Mas então a gente vai se unir e vamos conseguir, arquitetar meios de conseguirmos chegar nesses espaços de poder. Então é bem interessante ver como é uma questão de um despertar, mas também de reivindicar reivindicar igualdade no tratamento, assim, porque só remando às vezes cansa, né? Então, por isso que no coletivo, às vezes, a gente acha um descanso, um acalento. Perfeito. Não basta você simplesmente falar, eu vou, né? Você tem uma família, você tem que, assim como o homem recebe o apoio quando ele fala, olha, eu vou ser candidato, a esposa fala, não, vai lá, deixa. E quando a mulher decide, né? Como que é o tratamento, como que é a base dela, que de fato acaba... Assim como para o homem fala, né? Gosta muito de falar assim, a minha base é a minha família, que está me apoiando. A mulher precisa dessa base também, né? Até a gente está vendo aos poucos uma série chamada Borgen, né? Que é da primeira-ministra da Dinamarca. E é interessante que tem uma parte que o marido tem uma carreira acadêmica muito interessante e ela era dona de casa, tinha as suas atuações também políticas. Só que aconteceu que ela foi eleita. E ela virou primeira-ministra. E eles fazem um combinado. Falam, olha, agora ela fala, eu não tenho mais tempo para dar aquela atenção que eu dava como mãe, presente dentro de casa todo dia. Agora eu sou uma primeira-ministra. E aí eles têm um combinado. Ele pega e ele sai da tarefa dele como professor e ele fica 5 anos como o dono de casa. Ele fica, ou seja, invertem, entre aspas, assim, né? Invertem um papel cultural de que a mulher tinha que ficar em casa cuidando dos filhos e ele trabalhando, porque naquele momento ela ocupou um cargo, entre aspas, mais uma vez, mais importante do que ele, que exigia dela que ela fosse sair, estivesse mais ausente. E ele se propõe, então vai lá, vive o teu projeto de vida, vai fazer a tua carreira política, que eu vou ficar com as crianças agora. Então é uma coisa bem interessante a gente observar esse sentido de que a mulher também precisa desse apoio. E esse apoio ele vai ser construído de forma cultural. De que a mulher precisa ocupar o seu espaço. Precisa. Mas e aí? Quem é que vai ficar na retaguarda dando todo o suporte para ela? Quem é que vai ficar segurando as pontas para ela? E conforme você mesmo falou, o homem às vezes não é questionado. Eu percebo às vezes que até o próprio o esposo, o companheiro de uma mulher candidata, até ele às vezes sofre. Porque a mulher ela é bem desenvolta, ela fala, tal, e ele é mais quietão, tá acompanhando ela. E ele é tido como, desculpa, vou falar um termo bem populacho mesmo, como capacho. Né? O cara que tá ali, que, poxa vida, ele que devia ser o homem da casa, ele que devia... Não, mas... Então acaba sobrando, o machismo sobra até pro marido de uma mulher que resolve se posicionar politicamente, uma mulher que se resolve vir e ocupar o seu espaço, sobra para todo mundo, como você mesmo falou. Então ele é o primeiro damo, ou seja, vira chacota, vira motivo de uma forma pejorativa. Então, aqui a primeira frase que é importante, eu gosto de pôr, o machismo, ele é muito prejudicial. Ele é tão prejudicial que, logicamente, dadas as devidas proporções, ele prejudica inclusive homens.
os homens que fazem o papel de homem mesmo, né? Que não são, porque eu sempre gosto de falar, o cara que é machista, na verdade, ele não é homem, né? Então ele é um, sei lá o que que é. Mas apesar de todos nós às vezes ter algumas atitudes machistas, mas o homem ele também sofre com características com caras machistas. Eu já escutei muitas vezes de pessoas machistas e até tive períodos de dificuldade, às vezes, que era, você é romântico? Cara, mulher não gosta de cara romântico. Você é um. Poxa, você é otário, mulher é assim mesmo. Você vai tratando ela bem, de repente ela pega e foge com o primeiro cara cafajeste que aparecer. Esses são os termos que vão aparecendo e que vão confundindo, inclusive, a cabeça de homens que não são machistas. Então, Sim. é um perigo para a sociedade, na verdade, o nosso machismo. E dentro desse tema, dentro dessa linha, eu queria comentar exatamente sobre isso. O que os homens, agora, nós falamos sobre as mulheres, o que os homens podem fazer para auxiliar as mulheres nesse processo de tomada de espaço, né? Acho que uma vez até nós conversamos sobre isso, sobre essa complexidade que existe, né? Porque o homem também não pode achar assim, tá bom, ô mocinha, quer falar? Pode falar. Tipo, tô dando espaço, né? Como se Eu te eu dou. preciso. Isso, pode falar, tô te dando espaço para você falar aqui. Então não pode também ser essa questão tóxica do, me agradeça porque eu te dei espaço na reunião. Olha, não, para todo mundo porque a mocinha aqui quer falar também. Opa, vou explicar o que ela falou para vocês, né? Tipo, o que ela falou foi importante, como se alguém precisasse explicar o que ela falou. Então essas coisas assim que permeiam o nosso dia a dia às vezes, o que você poderia falar? A palavra agora é dirigida para os homens. Como que os homens podem contribuir de forma saudável para as mulheres nesse processo? Acho que primeiro, daí aqui quem está falando não é pesquisadora, é a Tayla mulher mesmo. Acho que primeiro tentar ouvir, né? Eu sempre conto uma história daqui de casa, que onde eu moro, 2 quadras tem um ponto de ônibus. E eu sempre pedia pro Rodrigo, que é meu esposo, me buscar. E ele ficava pé da vida, falava assim, por que você quer que eu te busque? 2 quadras, você nem anda com coisas, você tem medo de ser assaltada, aqui que eu vou te levar um celular. Eu parei assim e falei, Rodrigo, eu não tenho medo de ser assaltada. É que não sei se você viu, tem um terreno baldio ali quando a gente passa, o meu medo é de ser estuprada. Ele falou, sério que o teu medo é esse? Eu falei, todas as mulheres andam 24 horas por dia com medo de ser estupradas. Elas pensam com que roupa elas vão sair de casa, o calçado. Se eu vou sair de ônibus, eu não saio de salto. Se eu vou pegar ônibus, eu evito usar saias. E daí eu fui falando para ele, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Ele perguntou para a mãe dele. Daí a mãe dele também falou que tinha esse receio. Então, acho que é o primeiro a gente poder ouvir. E às vezes também o nosso papel de mulher também é como a gente também explicar, né? Mas eu acho muito interessante o diálogo. Então, saber ouvir. O que de repente, porque às vezes é uma boa intenção, mas que nem aquele ditado, de boa intenção o inferno tá cheio, né? Então, às vezes, de fato, o homem, né, quer, não, olha, vamos ver aqui, fiquem quietos para ela falar. E às vezes o que ela precisa é de um espaço para ela falar e ela precisa ser respeitada enquanto esse sujeito, né? E é muito complicado, não tem uma fórmula. Acho que a nossa geração, né, Helena, a gente tem mais ou menos a mesma idade, é uma geração já que já está começando a pensar isso. Eu acho que a geração mais nova que a gente é uma geração já com outra pegada. Acho que às vezes eles devem ouvir. Eu vi que a minha filhada, que é adolescente, estava assistindo, não sei se ainda tá. É uma pegada outra, assim, porque eles já têm uma outra realidade, uma outra maneira de se relacionar homem e mulher. E a gente ainda tem essa, mas a gente tá vivendo, né, um avanço, mas a gente ainda tem vários resquícios. Então, assim, eu acho que primeiro é o diálogo, né? E acredito que quem está em instâncias partidárias efetivamente dá o espaço político partidário para essas mulheres. Tem muitas informações que a gente vai que a gente brinca que tem o puxadinho da mulher, né? Que as mulheres parece que só tem que se reunir entre as mulheres e discutir coisas de mulheres. Então, e a gente tem que se reunir enquanto mulher e discutir coisas de mulheres. Mas também a gente quer estar palpitando e estar discutindo assuntos de economia, assuntos de financiamento. A gente tem domínio, a gente tem conhecimento sobre isso. Então, eu acredito que é esse processo de ouvir e de se reconhecer. Existem culturas e grupos comunitários diferentes, que para cada um vai dar certo uma fórmula e uma fórmula diferente para o outro. Existem grupos que vão ter uma as mulheres vão ser tão plurais que algumas discussões vão ser muito tensas até, que vão ter assuntos limítrofes. Tem outras que já estão discutindo outras situações.
Então, meu conselho para os homens é sempre procurem ouvir que as mulheres também, né? Então, se você é uma liderança, vai sentar com eles para conversar, converse antes, né? A gente brinca, né? Passa o resumo do que você espera, o que você quer dessa participação dessa mulher, o que você estabelece bem as regras do jogo, porque para ela não ser só um enfeite, né? Quantas vezes a gente ouve assim, vem a fulana para a mesa para enfeitar esse lugar. Nós não somos flores, né? Nós não queremos enfeitar os espaços, a gente quer tomar o nosso lugar. Eu acredito nesse diálogo, porque são visões distintas. E a gente fala de onde nós estamos. Eu falo do meu lado, enquanto mulher branca, do que eu sinto de violência e o que eu posso repassar. Que vai ser diferente de uma mulher negra, que vai ser diferente de uma mulher lésbica, de uma mulher idosa, de uma mulher adolescente. Então, e vai ser diferente de um homem adolescente. E por isso, o diálogo nessa interação entre homens e mulheres é o que mais tende a ser. E eu acho que direito da mulher é tipo feijão, entendeu? Só funciona na pressão. E sempre foi assim. Então, acredito no diálogo, mas se for necessário, a gente põe pressão também, porque é como as coisas também foram funcionando, né? Perfeito. Perfeito. Vou caminhando para o final, e acho que é importante já essa questão, nós observarmos tanto o antes quanto o pós. Quando nós virmos mulheres eleitas, mulheres sendo eleitas, entrando na política, é importante que façam essas observações. Eu percebo muito isso. Às vezes, alguma mulher comete algum erro político, alguma candidata que foi eleita comete algum erro, a carga de negativa que é jogada sobre ela. Olha só, tá vendo? A mulher, eu lembro quando a Dilma, né? Eu vi muitos comentários também, a mulher, como se nenhum homem presidente tivesse feito coisa errada na presidência, né? Então, ou seja... É que quando uma mulher erra, todas erram. A gente sempre Exatamente. brinca isso, quando uma mulher erra, todas erram. Perfeito. E interessante também, outro comentário que a gente ouve sempre é quando as mulheres divergem em questões políticas, tá vendo? Nem vocês mesmos se acertam, nem vocês falam. Mas peraí, as maiores brigas que nós vemos nos parlamentos são entre homens. Ou seja, se os homens podem divergir entre eles, por que as mulheres não podem divergir entre elas? Então é isso que eu acho que é importante. A mulher tem que conquistar o seu espaço. Lá dentro vão ter discussões que elas vão divergir, tem outras que elas vão convergir, como você mesmo colocou. Nós vimos aí candidatas que foram eleitas de esquerda que sofreram ataques fervorosos. Nós vemos outras mulheres de direita que sofreram também ataques fervorosos. Nós tivemos, como você comentou, sobre a questão da Joyce, a questão da Suelen Rosim, em Bauru, se não me falha a memória. Ela, por ser mulher, por ser negra, sofreu ataque. Entende? Esses dias também eu vi que ela sofreu ataques na questão da religião. Ela, acho que se fala a memória, ela é evangélica. O pessoal bateu em cima disso também. Ou seja, elas vão sofrer. Se é uma mulher evangélica, se ela é espírita, se ela é da Umbanda, se ela é uma mulher de esquerda, se ela é de direita, se ela é de centro, as mulheres elas estão em evidências para serem atacadas. Né? Elas estão em evidência para sofrer algum tipo de ataque, infelizmente. Independente de qual é a esfera política dela, de qual é o espaço político que ela ocupa. É por isso que eu acho que, sim, uma mulher de direita uma mulher do espectro político de direita deve defender com unhas e dentes uma mulher de esquerda, assim como uma mulher de esquerda deve defender uma mulher de direita, não por ser direita ou esquerda, mas por ser mulher, por estar ocupando um espaço na política, e que lá, quando as duas estiverem lá, elas vão discutir, vão convergir, vão divergir, mas elas vão estar lá. Assim como nós temos homens de direita e homens de esquerda, e isso é muito importante para a democracia, nós temos que ter mulheres de direita, mulheres de esquerda, ocupando também esse espaço. E para finalizar, Thay, o que você pode falar para a gente sobre quanto esperança de futuro e sua palavra final aí para homens e mulheres a respeito da participação política? Olha, a minha esperança, eu confesso que nem eu falei, uma montanha russa de esperança, mas eu tenho esperança, assim, de que a gente ocupe os espaços, sabe? Eu acho que a gente tem visto várias questões que a gente nem pensava em discutir antes, questões que eram tão naturais que a gente só ia reproduzindo de preconceito, de machismo, que hoje a gente para e pensa, não, mas espera, vamos discutir, vamos problematizar isso? Então eu tenho bastante esperança que a gente
progrida, que a gente aumente o número de representação feminina. Acredito que as mulheres acabam se envolvendo, nós estamos tomando, assim, vários grupos já estão surgindo de vários espectros políticos para incentivar as mulheres a ingressar na política. E isso é muito importante, né? De várias gerações. Então, eu acredito que por à frente a gente tem eu tenho muita esperança nesse ponto. Acho que não vai ser fácil. Por um lado, eu tenho esperança das nossas mobilizações, por outro lado, eu acho que não vai ser fácil, né? Então, nós vivemos alguns momentos de alguns retrocessos, algumas situações que não esperar. Eu particularmente, né, imaginava que não estaríamos discutindo isso em 2021. Mas algumas situações acabamos ainda discutindo que eram temas que já deveriam ter sido superados. Mas eu tenho uma esperança dessa participação da mulher, né? Eu acredito muito que nós vamos nos tornando mulher, tomando consciência de quem nós somos e enquanto coletivo. Então, o que eu tenho de esperança é isso, que a gente reflita sempre, né? Sobre, se eu estou em dúvida entre um homem e mulher, quais são os critérios? A gente tentar racionalizar isso. Quer dizer que você acha que não tem que homem ser eleito? Não, não é isso. Acredito que homens também têm que ser eleitos, mas não tem que ser tão difícil para as mulheres, né? E minha palavra final é para as mulheres, assim, para a gente não pensar direitos das mulheres só em março, que é dia da mulher, o dia 8, né? E o mês de março é importante, acho que é um marco, né? Que é uma situação que a gente... é todo dia? É todo dia que a gente tem que lembrar, é todo dia que a gente tem que questionar as nossas condutas machistas, as nossas falas machistas, mas é importante ter um marco para a gente, pelo menos, simbolizar, né? Então, nesse março de 2021, eu quero direitos, eu quero igualdade entre homens e mulheres. E agradecer o seu convite, Lianai, né? O tema, acho que sabe que eu gosto de falar, né? Falo pouco sempre. E é um tema que eu gosto muito, então, assim, mas espero ter contribuído para que a gente pense, assim, em várias políticas de mulher, porque também a participação política é muito importante e que a gente supere, tanto enquanto homem quanto mulher, esse estigma que tem de que política eu não me envolvo, sobre política eu não falo. E a gente fale sobre política, a gente se envolva na política, porque política é vida, política é o nosso dia a dia, política são todas as decisões, desde o transporte público, se eu estou em casa, a TV que eu estou assistindo. Então é um pouco disso que eu gostaria de deixar como mensagem final e agradecer seu convite. Perfeito. Tá, e muito obrigado, acho que foi uma conversa bem enriquecedora, bastante conteúdo, e que vamos conseguir fazer vários cortes aí, teve vários trechos que eu acho que vai ser muito legal a gente estar divulgando para as pessoas, para elas conhecerem um pouco do seu trabalho também, como pesquisadora, na área, como palestrante, e também esse tema que é importante fazer a gente dar uma refletida, dar uma pensada sobre o quanto nós estamos cooperando ou não, né, para essa sociedade mais igualitária, principalmente na questão política também. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, por ter aceito o convite, né? Muito obrigado por estar participando com a gente aqui mais uma vez.